Hoje nós vamos estar falando sobre assombrações e possessões. Vamos conversar com a doutora Maria Pereda, que é pesquisadora, cientista, escritora, formada em Química e doutorada em Farmacologia pela Unicamp, e autora da série de livros de ficção científica, Mistério, Suspense e Ação, O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril e O Sol Negro, a Cidade Secreta do Vril em Andamento. Bom, fantasmas, assombrações, espíritos dos mortos, fenômenos, milagres de imagens, aparições, anjos e quantas outras coisas estranhas dizem ouvir os homens. Mas seres espirituais existem mesmo? Ou é apenas superstição ou influência da cultura da Idade Média? Para surpresa de alguns e certeza dos que já sabem de que o mundo espiritual é uma realidade, não apenas os anjos, mas assombrações também são reais. Vamos ver a respeito desta intrigante assunto que permanece vivo no meio da humanidade com a doutora Maria Pereda. Como vai, doutora? Olá, Beth. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E é um assunto muito interessante mesmo a ser discutido, de forma até a desmistificar, né, muitos conceitos que se tornaram até, digamos, conceitos que deixam as pessoas amedrontadas e dá força a que se manifestem coisas que, na verdade, têm muito mais a ver com a manifestação da mente humana. Bom, nós podemos saber a diferença da manifestação quando é da mente humana e quando é uma assombração ou uma possessão. E tem o poltergeist também, que também é muito falado hoje, né? Exato. Acho que o mais importante a começar, é considerarmos que nós somos seres multidimensionais. Então, no mundo da ciência hoje, considera-se um homem, como se considera tudo, a nossa realidade, nós existimos. Na verdade, não existe densidade física, né? Os físicos e todos os cientistas já têm isso como certeza científica de que a realidade é 99,99999% de espaço, né? Então, a densidade da forma como nós a percebemos, o meu corpo físico, a mesa que está aqui na minha frente, esse microfone, todo o espaço que é visto, na verdade é um nível de percepção. Então, nós percebemos, porque nós temos 5 órgãos sensoriais que nos fazem perceber um filme. Esse filme é uma projeção holográfica. Tudo que nós vemos é uma projeção holográfica. A densidade é uma percepção dentro de um programa. Então, essas são as palavras-chave para seguir tudo que nós vamos explicar hoje. Então, existe um programa que é o que chamamos de universo. A nossa realidade, a nossa vida segue um programa. O nosso corpo é extremamente robótico. As nossas células hoje, dentro da teoria do biocentrismo, e muitos neurocientistas já falam isso, e biólogos e especialistas em genética, eles falam, não só o nosso DNA é uma máquina, é um computador quântico, né, que faz com que todo o processo que está dentro do nosso organismo, que nós enxergamos se manifestando, seja feito por frequências. Então, qualquer coisa que nós vemos está traduzida em frequências, vibração e ressonância. Portanto, nossos órgãos sensoriais, eles capturam apenas frequências, vibrações e ressonâncias que são passadas e interpretadas pelo nosso cérebro como sólido, líquido, gasoso, dentro de padrões que nós podemos perceber. Desculpa te interromper. Nós podemos dizer, por exemplo, como você citou no início, esta mesa, ela tem uma energia. Ela tem, porque ela é compacta em moléculas, então ela tem uma vibração própria. Tudo é a partir de uma energia, é o campo de vibração, né? Então, segundo os físicos hoje, alguns já se aventuram na palavra o campo de vibração, da onde se manifestam vibrações específicas que são captadas pela mente. Então, a questão está sempre no que é a mente. Existem 2 padrões de mente, que eles colocam isso dentro da ciência. A mente que está antes do campo se manifestar
que é uma mente unificada, que alguns chamam religiosamente de Deus. Ou universal. Exato. Os cientistas chamam isso de consciência. Então, os cientistas usam o termo consciência o tempo todo. Existe uma consciência antes do campo. Esse campo vibracional de onde está toda a informação do universo, seja lá o que for o universo gravado. Existe um campo onde a informação está lá. A nossa mente, digamos assim, é como se nós estivéssemos no corpo físico, mas na verdade nós somos seres espirituais em uma projeção física. Nós não somos seres físicos com uma alma ou um espírito, né? Nós somos seres espirituais com uma projeção holográfica, com uma projeção de imagem e percepção de uma realidade separada do todo, chamada realidade física, né? Então, esse conceito faz com que nós tenhamos ideias de separação. Essa separação é que parece, então, que nós somos isto e existem outras coisas para o lado de lá. O que a ciência chama da seguinte forma: nós, seres, então, físicos, aspas, percebem apenas 4% de tudo que é hoje considerado como universo. Só isso? 4%. Bom, eu acho pouco, e você, não sei como cientista, então, mas... 96% do que existe lá fora, no universo, nós não podemos ler. Nós não sabemos mensurar. Por isso que se chama hoje, dentro da ciência, matéria escura e energia escura. Porque os cientistas sabem que existe algo, conseguem mensurar a sua influência, mas eles não conseguem detectar, porque, por exemplo, o que chamam de matéria escura não tem nada a ver com a matéria física que nós consideramos hoje e conseguimos ver, né? Então, toda a matéria que nós consideramos mensurar, trabalhar com ela, transformar um objeto no outro, uma substância na outra, faz parte daquilo que nós, seres humanos, conseguimos mensurar. Então, a partir daí, existe 96% daquilo que sabe-se que influencia o lado de cá, isso é científico, mas eles não conseguem detectar a sua composição, porque não é composto por nada daquilo que nós conhecemos. Portanto, o desconhecido existe, mas vamos por partes. O que é o desconhecido? Nós, então, na fisicalidade, somos uma projeção que tem uma computação quântica, onde se determina uma aparência, uma composição. Então, é um programa. Esse programa tem vários níveis. É como um jogo de videogame que você vai passando de níveis, né? Sim. Então, o nosso programa tem vários níveis. É o que se fala dos vários véus de realidade, historicamente, religiosamente falando. No Egito Antigo se chamava de véu de Ísis, o véu de Maia, né? Na Índia. E aqui, pro nosso lado, a gente fala dos véus de realidade, que acho que isso é uma questão religiosa em si. Sim. Isso significa que nós, seres físicos, somos um campo de energia. Então, dentro da ciência, o que é a nossa matéria física? É energia. É um campo de energia coagulado, que ele se coagula e se aglutina e cria uma coisa mais densa, que se entende como densa, se mensura como densa. Mas que vibra, né? Exato. Vibra. Exato. E fora dessa densidade, mas dentro e fora, existe o nosso campo vibracional, que também é mensurado fisicamente, que o pessoal chama de aura. Não existe dúvida de que nós somos seres radiantes e irradiamos um campo vibracional, energeticamente falando, que se fotografa, se mensura, né? Então, você tem as fotos Kirlian, que mostra que em volta do seu corpo existe um campo de energia com cor, com vibração, frequência, que está ligado aos seus chakras, seus pontos energéticos, aos seus órgãos físicos e rodeia todo o seu corpo. Existem outros campos. Então, você também tem um plasma. Exemplo, cientificamente falando, sabe-se que o coração é uma máquina eletromagnética.
Essa máquina eletromagnética forma uma circulação de energia elétrica e magnética que forma como se fosse uma entrada pela parte de cima e saída pela parte de cima e entrada pela parte de baixo, circulando o tempo todo, pelo lado direito e lado esquerdo. É como se fosse um coraçãozinho dentro do coração. Essa energia é plasmática, é plasma. O que é o plasma? É o quarto estado da matéria. Então, nós temos o sólido, o líquido, o gasoso, e nós temos plasma. Então, quando se fala em assombrações, né? Que é o nosso... Que é o tema? Que tem muita gente que sofre desse problema de possessão, assombrações, que à noite elas saem não sei da onde. Exato. Eu te expliquei tudo isso para a pessoa entender da onde vem. Da onde vem isso. Então, toda a realidade que nós vivemos, então, ela não é densa, ela só aparece e ela é vivida em frequências e coalescências energéticas mais densas e menos densas. Então, dentro disso existe a energia do plasma, né? Esse plasma, que é o quarto estado da matéria, ele é intermediário entre o físico e a pura energia. É um estado intermediário de energia neutra, não dá choque, ele é neutro, né? Sim. Então, esse estado é o que acontece, é gerado, por exemplo, quando as pessoas sofrem um estado emocional, emoção forte, por exemplo, de um acidente, onde a pessoa sofre muito, né, no acidente, e ela, então, ela tem um estado emocional muito alto. Alterado. E sabe-se na neurociência o que acontece hoje? É que, nesses estados, a pessoa parece que está vivendo em slow motion, né? Em estado, gravando um filme lento, porque a pessoa fala, isso não acaba nunca, o sofrimento não acaba nunca, as pessoas falam, né? Porque se parece se arrastar e quando é felicidade acaba logo, né? Por que uma é mais rápido, percebido pela mente, e o outro é mais devagar? Porque quando você está num estado de dor e sofrimento, a mente terrena, essa mente que comanda o seu cérebro, que é uma mente terrena, ela grava tudo em detalhes. Então, a percepção do tempo em estudos da neurociência, ela é diminuída, chegando a pontos de até quase parar o tempo, né? Nesses estados de emoção profunda, existe a projeção de grande nível de energia. Essa energia toma a gravação que está gravada todo aquele momento. Então, é assim, a nossa realidade pelo mundo da ciência é uma realidade de quadro a quadro, foto a foto. Cada foto tem uma informação gravada. Então, nesses momentos de dor, que sempre envolve essas histórias de fantasmas e assombrações, tem um caso de dor, né? Sempre tem algo horroroso que aconteceu. Um fator, como você disse bem, um fator emocional que a criatura foi tomada por um trauma, alguma coisa. Então, o que é que aconteceu ali? Até uma transição da infância, por exemplo, para a adolescência. Exato. Ela sofre existe uma transformação e pode ocorrer, haja visto, até te cortando, sim, desculpa, não, estamos que a gente vê casos assim de pedras cair do teto, aí vão os cientistas averiguar, aquela menina, o rapaz que entrou na adolescência, ele tá totalmente, vamos dizer, alterado. Isso é possível? Tem explicação lógica por que eu estou falando? Quando a pessoa ainda está viva e ela altera coisas dessa forma. Sim. Essa pessoa, vamos chamar adolescente, começa a atrair essas pedras, começam a vir de todo lado e ninguém sabe explicar o porquê. Na casa, começa a cair a casa, panelas que voam. Então, mas a pessoa estando viva, ela começa a fazer isso. Existe uma interação entre ela e outras realidades. Então, mas o que eu gostaria de saber, se é pelo fato da transição da infância à adolescência, como você disse que sempre há uma manifestação. Se tem uma manifestação traumática na consciência da pessoa, e ela tem uma habilidade maior de se conectar energeticamente com a realidade onde ela está, e ela está assim, isso já é falado pela Helena Blavatsky, e na teosofia, não só ela, outros teosofistas falaram que
a aura nossa, ela se torna, ela toma forma de acordo com a forma pensamento. Então, a gente projeta, por exemplo, a pessoa que está com raiva e ela não quer se conectar com outras pessoas, a aura dela tem formato de espinhos. E ela é capaz de soltar espinhos, mandar espinhos contra as outras pessoas. Então, as pessoas se incomodam com aquela pessoa que é assim, que tem essa aura assim, que é hostil para com os outros e não conseguem chegar perto dela. Ninguém está vendo os dardos sendo enviados contra a pessoa, mas a forma pensamento criada pela emoção e pensamento daquela pessoa envia esses dardos e aí acaba que ninguém acaba chegando perto dessa pessoa, né? Então, a forma pensamento ligada à emoção, ela cria padrões que nós não enxergamos, mas ela manipula a realidade. Tanto ela toca emocionalmente as outras, como ela sim pode movimentar objetos e criar essas manifestações através da sua forma pensamento. Tanto assim que tem pessoas que querem tirar as coisas dos outros. Mas aí existe possessão? Então, a assombração ou poltergeist. Então, a assombração em si, vou definir melhor para a gente poder entender o que é uma possessão. Isso. Então, a assombração em si, dentro do que a gente tem numa visão científica, seria uma manifestação de um filme gravado dentro de um plasma energético, por isso que eu estava explicando tudo. Então, esse plasma é como um filme. Então, você criou uma cena. Aquela cena tem umas variações de cena possíveis de acontecer, mas pode ver que numa assombração a cena é sempre a mesma. É aquela personagem, personificação, passando por aquele mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Sim. E se você entrar naquela cena, você vai interagir porque você entrou na cena. E não vai interagir se não for naquela localização, que é o caso do poltergeist. O poltergeist é quando você está num local onde a cena está gravada, a energia, ela atua com uma inteligência, ou seja, é um programa. Ele tem um programa. Esse programa foi manifestado por uma pessoa que teve momentos de dor, ou pessoas que tiveram momentos de dor, de tamanha forma que elas tinham mais habilidade de manifestar isso, e por outro lado, a localização ajuda também. Então, a localização, existem pontos da Terra que são mais propícios para fazer um tipo de atividade mais positiva e outra de atividade mais negativa. Exemplo pra gente. Exemplos, pontos energéticos da Terra, da rede cristalina da Terra, né? Em cada momento, em cada local onde há o cruzamento da rede cristalina da Terra, aqueles pontos energéticos, eles podem ser utilizados para o bem ou para o mal, positivo ou negativo, né? Existem locais em níveis de densidade, mesmo naqueles mesmos pontos energéticos, que variam entre mais positivos e mais negativos. Então, essas manifestações nesses pontos são mais propícias, porque elas atuam como buracos negros e buracos brancos, fazendo com que a pessoa que morreu ali, por exemplo, de maneira traumática, ela deixou gravado energeticamente a sua manifestação. Então, o que é o seu fantasma? Ele parece estar vivo, né? Ele se comunica, ele atua de uma certa forma dentro de um programa, personifica baseado naquilo que foi, ele não muda, ele não altera, porque é um programa, é uma fotografia. Então, aquilo ficou gravado ali. É energia menos densa da fotografia batida naquele momento, gerada por uma descarga de plasma, de inteligência, gravada com a informação daquilo que aconteceu. A carga é tão grande que ela fica lá. Não quer dizer que está vivo. Não quer dizer que é um ser vivo. Não quer dizer que está morto também. Quero dizer assim, existe uma gravação, ela funciona. Mas então a gente não pode chamar um computador hoje igual o meu, né? Que hoje ele fala assim, como eu posso lhe ajudar? Que eu tenho o Siri, né? Da Apple. Sim. Como posso lhe ajudar? Então eu vou me assustar porque o computador está falando comigo. É uma inteligência artificial. Então a gravação que fica ali, aquele fantasma ali, é uma inteligência artificial. É uma gravação, então, é um filme. As pessoas que têm esse problema de possessão, assombração e poltergeist... Então, a assombração é isso. Aí a pessoa que assume uma possessão, ela criou isso por causa de uma sequência de fatos históricos, exato. Onde, por exemplo, ela não morreu num ato desses,
que terrível que aconteceu, tipo guerras horrorosas, morreu toda a família, está extremamente traumatizada, passou meses sofrendo, né? Anos, às vezes, sofrendo. E, em função disso, ela tem toda a mente reativa dela, no subconsciente, com milhares de gravações em detalhes, com carga emocional altíssima. Isso é uma bomba de plasma, né? Inconsciente. Em um determinado momento que aquilo é reativado, ela manifesta aquele filme, aquela gravação. Então, a gravação se manifesta em características específicas e a pessoa não consegue entender porque ela está manifestando aquilo, né? Ela é dominada porque o subconsciente domina o consciente quando a pessoa não está desperta e ela, então, é dominada por isso. Bom, nós precisaríamos mais alguns capítulos para falar sobre isso. É um assunto amplo, né? Amplo, né? Eu gostaria que você deixasse um recadinho para o pessoal que está nos ouvindo e que tem um caso na família, enfim, ou já ouviu falar. Qual seria o caminho para essas pessoas que sofrem desse mal de possessão ou assombração? O caso principal é tirar o medo, né? Porque, na verdade, isso não é que é uma entidade em si, que é viva ou nada. Isso são manifestações criadas pela mente. Quando você não dá crédito realmente dentro de você, não é só dizer, eu não acredito, não. Realmente aquilo que você entende o que é, você tem condição de minimizar aquela carga. Então, em vez de chamar o padre, né, para vir resolver o problema, você simplesmente sabendo que você tem o poder para eliminar isso, você pode ajudar a pessoa que está tomada por isso. Tem o poder de acionar também essas imagens. Agora, a pessoa que está tendo esse problema, ela está hipnotizada. É uma questão de hipnose causada pelo problema. Então, ela tem que ser deshipnotizada. Então, ela tem que trazer a consciência, o fato inconsciente, e limpá-lo para que isso possa ser eliminado. Deixa um contato, né? Os seus livros, eu sei que está fazendo um sucesso grande, né, nas redes Obrigada. sociais. Os 2 primeiros livros já foram lançados, né? O primeiro e o segundo, é o terceiro que está sendo escrito agora. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pela página do Facebook, /O Sol Negro, _livro. Tem um canal do YouTube também, que é O Sol Negro 11, tudo junto, onde tem muitos vídeos falando sobre temas como esses e outros. Quero te agradecer muitíssimo, adoro quando você vem aqui ao programa. E como cientista que uma pesquisadora, não vou dizer que a sua linguagem difere um pouco do dia a dia nosso. Sim, sim. E eu tenho certeza que as pessoas até procuram entender muito o que você fala, buscam, vão pesquisar. Essa é uma visão bem da ciência, né? Da ciência, né? Mas, assim, é um imenso prazer para a gente ter você aqui e trazer luz para tantos temas que é ainda obscuro para todos nós. O principal é tirar o medo para compreender como é que isso se manifesta. Muitíssimo obrigada, viu, Obrigada. Maria?